E aí, o que você trouxe para nós hoje, Flávio? Caio, hoje de manhã eu estava pensando sobre perdão, e aí eu entrei no caiofabio.net para buscar um texto que falasse sobre perdão, e são vários, né, os textos que falam sobre perdão. Eu escolhi um deles, Perdão para Hoje. E foi muito legal porque ele casou com imagens bastante emblemáticas em relação a isso, produzidas na Filipinas, numa igreja ali das Filipinas. E ficou bastante legal, casou bastante com o texto, repito, está no site caiofabio.net, é Perdão para Hoje. Eu acho que é um bom momento para a gente refletir sobre isso. Amém. Então, gente boa, mostrem para nós. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa. Perdão é aquilo sem o que a vida não é de nenhum modo possível como vida. Ela é possível como existência. E você vai se atropelando, se arrebentando, deixando partes de você se enfraquecendo, se caminha
levando no coração todo o acumulado das tristezas, mágoas, decepções, perdas, enganos ou antipatias que recebeu, rejeições das quais foi objeto, se vai caminhando, levando todo esse lixo que os outros jogam e projetam sobre você, e você, porque se importa, se magoa, se ofende, se machuca, e porque é inseguro e insegura, reage como se aquilo ali fosse a essência da vida, como se aquele pensar, aquele opinar, aquela atitude, aquela situação criada por terceiros fossem determinantes para dizer quem é você. E aí você, ofendido por aquilo, reage. E aí inicia-se uma hostilidade, começa uma guerra. E a vida de cada um dos implicados fica sequestrado um pelo outro. E é uma desgraça. Às vezes são antipatias, são aquelas coisas que nascem na gente, aqueles desquereres no coração em relação ao próximo, que vem, sei lá, porque você não gosta da gargalhada dele, não gosta do jeito dele, não gosta de qualquer coisa dele ou dela, acha que ele é falante demais, ou que ele é turrão demais, sei lá o que. Você que sabe. Mas você inventa aquela antipatia e se torna um observador crítico daquilo. Daqui a pouco você vai se tornando comprometido com a sua antipatia de uma maneira tal que você vai se tornando o inimigo de uma construção, de uma projeção, e a outra pessoa vai sofrendo do lado de lá, não sabe nem porquê. Um traço da personalidade dela foi escolhido por você para ser uma blasfêmia contra a sua alma. E assim você vai prosseguindo, crendo que é natural que seja assim, que é um direito da gente que seja assim. E a gente só está se matando, é um instrumento diabólico contra o nosso ser. Ou aqueles que foram ofendidos, muito ofendidos e traídos, e ficaram se sentindo tão traídos e se dão tanta importância e se atribuem tanto valor e julgam o que lhes foi feito como um pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Tamanha é a ofensa que no seu coração cresceu e se avolumou, que você diz: até Deus sabe que essa pessoa não pode ter perdão no meu coração. Você começa a querer invocar até os céus como corroborador do seu direito de não perdoar e de ir se fazendo mal, porque é somente a você que você faz mal numa hora dessa, viu? Mulher divorciada, ou magoada, machucada, abandonada, traída, que hoje quer ir às forras de qualquer jeito. Você está fazendo grande mal a você, grande mal a você. Não há ninguém que se faça mais mal do que aquele que vive para odiar e se vingar, e que se diz incapacitado de perdoar, ou que mesmo assume que não quer, que é um direito seu segurar isso entre os dentes até a morte, conforme eu vejo muita gente fazendo e se envenenando. Ainda que no meio disso tudo existam aquelas pessoas que tentam praticar determinadas formas de ódio seletivo, de antipatia seletiva, e tem alguns que entram até num outro ardil, que é o de pensar que toda figura, quando se torna pública, ela perde a pessoalidade, ela vira uma coisa, um poste, ela vira um pedaço de pau. E não é bem assim. É verdade que
Existem pessoas que se tornaram públicas porque quiseram se tornar públicas, porque aceitam ser figuras públicas e porque lidam com questões públicas de modo público e precisam aprender a viver com as consequências. Esse é o fato em relação a quem quer que seja uma figura pública nesta vida. O outro fato tem a ver com aquele que acha do lado de lá que porque aquela figura representa um determinado conceito, pensamento, multidão ou ideologia, ou seja lá o que for, ela em si perdeu a pessoalidade. E aí, ao invés de tratarem dos conceitos, do que concordam, do que não concordam, se tornam inimigos de uma pessoa que elas não conhecem, não sentem, jamais sentiram o cheiro, nunca conversaram, não se permitiram nem sentir o espírito e elegem de maneira absolutamente demonizada para odiar mesmo de todo o coração e acham que isso não é real. Não é real. Elas são capazes de dizer, não, eu não odeio ninguém, mas o modo como elas olham para determinadas pessoas e o que elas sentem no coração por determinadas figuras públicas mostra o oposto. É só o ardil e o engano que faz pensar que porque aquilo carrega uma imagem pública, aquela coisa em si, aquela representação não carrega mais pessoa nenhuma ali dentro. E aí o pacotão inteiro vai crescendo dentro da gente, embora no coração o indivíduo vá desenvolvendo o ódio não pelos conceitos, mas pela pessoa que o represente. Mas ela não se dá conta de que na multidão dessas muitas antipatias públicas vai nascendo um coração que vai ficando cheio de raiva, de ódio, de amargura. O mal que se vai produzindo no final, a médio prazo, é o mesmo no coração. E tem aqueles que carregam essas doenças do coração traumatizado, machucado, amargurado e que se dá ao direito de viver a vida contra si mesmo, pretextando maus tratos recebidos um dia. Aí o pai me maltratou, mamãe me maltratou, a família não me olhou, meus irmãos me discriminaram, eu fui objeto disto e daquilo, e o indivíduo, uma vez que fica livre daquela contingência histórica, ao invés de jogar tudo para longe e dizer, ufa, meu Deus, eu estou livre disso, graças a Deus, não tem mais ninguém agora para vir me oprimir. Ao contrário disso, a cena é patética, porque ele foi oprimido a vida inteira assim, agora que ele fica livre disso na história, ele se amarra, se acorrenta, se aprisiona como se todos os algozes dele anteriores estivessem presentes ali. Você veja como a escravidão se estabelece na mente. Agora o indivíduo está longe de tudo, mas aprisionado pelo poder que o trauma obteve nessa mente, que preferiu ter autopiedade, se auto-vitimar e tratar o trauma como uma injustiça praticada contra o indivíduo, mas que ao mesmo tempo é nutrida por ele com um sentimento de autovitimização que ele acha que é a defesa dele contra o abuso recebido. E é justamente isso que fixa na mente, na alma e no espírito dele a carceragem, a prisão. E ele fica ali, mesmo quando sai historicamente da situação, continua levando todos os seus algozes e assim os levará, a menos que os perdoe de todo o coração, de todo o coração. Eu vejo casais que acham que só podem se divorciar se odiarem. Não. Até para a gente se divorciar tem que estar tudo perdoado.
que é para cada um poder seguir a vida com o coração limpo e poder ter uma nova vida. Do contrário, eles vão se divorciar, se odiando, não vão se descasar do ódio jamais e vão prejudicar toda e qualquer possibilidade de continuidade para a vida, porque até para seguir, a gente tem que seguir sem levar as tralhas da amargura, da raiva, do ódio, da malquerência, da rejeição, nem da autovitimização no coração. E só o perdão cura de um lado e de outro essas enfermidades todas. Ou eu fico vendo aqueles que têm sido enganados por esses muitos enganadores que estão aí e que depois disso passam a odiar os enganadores. Acham que foi um direito adquirido também, sentir ódio. Sinto ódio do apóstolo, tal, sinto ódio. Não, eu não sinto ódio de nenhum deles. De todo o coração na presença de Deus, eu oro pelo bem de todos eles, no sentido de que se convertam, de que encontrem o Evangelho, de que parem de ser enganadores de pessoas e passem a ser servos do povo de Deus e que não morram nesse estado de engano no qual estão decidindo existir. Isso, sinceramente, é o que existe no meu coração para cada um deles, e nada, nem um pingo além disso, todo dia. E grande seria a minha alegria se eu os visse todos voltando à simplicidade do Evangelho e se tornando Zaqueus que digam: eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém com as minhas campanhas, isto é certo, eu restituo 4 vezes mais no mínimo, não é? O melhor é entregar tudo como sinal de conversão da consciência. Mas no meu coração não existe nenhum outro sentimento, nenhum. Eu vou para a presença de Deus, posso ser levado para o juízo da luz agora, diante de Deus. Não há nada em mim além disso que eu estou lhes dizendo. Por isso meu coração está totalmente em paz no Evangelho e na presença de Deus. Agora eu vejo o pessoal sair desses enganadores e ficam com ódio, mas com ódio. Olha, não é porque eles são enganadores que você recebeu permissão para odiá-los, nem para se tornar esse cão raivoso, esse ente vociferante, feio, nojento, babante, que acha que está profetizando só porque baba veneno. São os babantes de veneno. E o Evangelho chama você a perdoar os lobos, para você não se tornar, na expectativa de ser o denunciante deles, se tornar igualzinho a eles, só que com outra motivação, porém movido pela mesma energia essencial, que é o ódio no coração. Então olhe para dentro de você hoje e pergunte-se sobre o significado do que você ouviu sobre perdão nesta manhã, porque é daí, dessa raiz do perdão, que brota a árvore da vida, e é da raiz da amargura que nasce tudo aquilo que em nós se transforma em doença para o corpo, doença para a alma, doença para o espírito, doenças relacionais que matam de fato o espírito da gente, nos deixam em treva interior, vão nos dessensibilizando, vão nos emburrecendo de uma maneira que não dá nem para a gente imaginar o nível de doença que a amargura, o ódio, o trauma cultuado no coração, mas que não passa de amargura cultuada, que não obteve a graça do perdão, que vai libertar o outro e vai salvar a gente, se torna no produtor de males que a gente não pode imaginar. Guardar a morte na forma do seu extrato
que é o ódio ou a amargura, os seus venenos derivados no coração, e achar que pode ficar ileso é loucura. Por isso, quando Jesus disse, olhe, perdoe até 70 vezes 7 num dia, ele não estava nos dando uma tarefa, ele estava nos dando um antídoto. Quando Jesus nos disse para perdoarmos até 70 vezes 7 num dia, ele não estava nos dando uma tarefa de natureza moral, espiritual e ética. Ele estava nos dando o único antídoto contra a morte no coração, que é a graça do perdão, nutrida no nosso interior, recebendo o perdão de Deus e renovando o perdão de Deus em nós, perdoando a todos, tomando a nossa cruz juntamente com Jesus e dela dizendo, Pai, perdoa-lhes a todos eles, porque não sabem o que fazem. Aí e por aí passa o caminho do discípulo. É o passo primário para você começar a ficar livre desse si mesmo que tem que ser negado e que é cheio de honras feridas, de reputações magoadas, cheias de traumas adulados, cheio esse si mesmo de todo esse nosso self, que é subproduto das convenções às quais a gente se submete, porque se não nos submetermos parece que nós não somos pessoas da nossa geração, então nós temos que odiar a quem se manda odiar, temos que nos vingar de quem se diz que se tem que vingar, temos que cumprir o karma de obedecer o que os outros e o que o mundo diz que tem que ser feito. E vamos nos arrebentando por inteiro. Agora, o antídoto contra isso é o perdão. Perdoe, perdoe sempre, perdoe o dia inteiro. Você não estará fazendo nada que não seja, antes de tudo, se salvando, se protegendo. Perdão acaba sendo o antídoto que a graça e o amor nos servem contra os venenos da vida. Isto é o perdão. É o antídoto que a graça e o amor nos servem contra os venenos do ódio nesta existência. Eu quero que você pense nisto enquanto eu leio para nós um salmo sobre essa graça do perdão de Deus. Eu vou até mudar o salmo, eu ia ler aqui mas meu coração me levou exatamente nesse instante para um outro que nos fala o que acontece com o coração da gente, com o corpo da gente, com a mente da gente, quando a gente não fica livre da nossa culpa, do nosso pecado, e quando a gente não é capaz de perdoar mesmo o próximo, perdoar a todos, em nome de Jesus. Como diz aqui o Salmo 38, não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, porque a coisa vai se tornando somática, vai virando carne. Por causa da tua indignação ou do meu sentimento de culpa diante de ti, não há saúde nos meus ossos, há dores nas minhas juntas por causa do meu pecado, da minha culpa, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, a minha consciência está pesada, como fardos pesados excedem as minhas forças, o meu saber de culpa sobre mim mesmo. Tornam-se infectas e purulentas as minhas feridas, porque de tão acumulada que era a situação, ela foi se somatizando na pele. Isso ele diz por causa da loucura da minha mente, desse estado de desvario do meu ser, que ele foi ficando assim, pela culpa, pela iniquidade, pela
certeza de não estar com a consciência pacificada e de ficar tão molestado por essa certeza, eu fui adoecendo-me e me sinto psicologicamente abatido. O mundo das minhas emoções está encurvado e eu me sinto sobremodo abatido. Minha alma anda de luto o dia todo. Eu sinto consequências disso como dores lombares e não há parte sã na minha carne. Feridas explodem e alergias na minha pele para todo lado. Estou aflito e muito angustiado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Mas, Senhor, na Tua presença estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não Te oculta. Ele diz, eu estou nesse estado, mas eu estou falando contigo agora e estou colocando diante de Ti a minha ansiedade e a minha perplexidade. Meu coração também está afetado. Eu estou taquicárdico, faltam-me as forças e eu sinto sensação de desmaios, a minha oxigenação não está boa, por isso o coração bate, eu tenho taquicardias, oxigeno mal o cérebro e sinto sensação de desmaio. A luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. À minha volta, tudo é uma catástrofe. Os meus amigos e companheiros, quando me veem nesse estado, vão ficando dia a dia mais longe. E até os meus parentes se distanciam. E ainda há aqueles que se aproveitam da minha fragilidade para armar ciladas contra mim e tramar contra a minha existência, aproveitarem-se da minha falta de vigilância e de presença na vida. São aqueles que me procuram fazer o mal e que aproveitam o vácuo da minha presença para falarem coisas perniciosas e para plantarem imaginações ruins na cabeça das pessoas a meu respeito. Mas eu estou aprendendo a reagir a Deus. Como surdo eu não ouço, e qual mudo eu não estou abrindo a minha boca. Eu entendi que é o melhor que eu posso fazer agora é ficar quieto. Sou, com efeito, como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Pois em Ti, Senhor, eu espero. Tu és a minha salvação, meu livramento, meu perdão. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé aqueles que me odeiam, pois eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre presente diante de mim. Era isso só o que me preocupava, e eu estava tão preocupado com o que os outros iriam pensar do meu estado, que eu nem tive atenção para olhar para mim mesmo e descobrir que o que me salvaria daquilo não era ficar preocupado com o que os outros pensariam, mas era enxergar-me e confessar a Ti a minha iniquidade. Por isso ele diz, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem recebido são meus adversários, porque eu sigo o que é bom, jamais terei conluio com esse tipo de prática. Mas quanto a mim, Senhor, não me desampares. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Agora Jesus disse que quem precisa de perdão, precisa perdoar. Porque aquele que está necessitado de perdão, a primeira coisa a fazer é ficar livre pelo perdão, perdoando a todo mundo. E todo perdão de Deus é seu. Ele já em Cristo perdoou-nos antecipadamente, para que a notícia desse perdão antecipado nos comova e a gente se volte para Ele de maneira quebrantada. E ao voltarmos para Ele, voltemos também para o próximo, com a mesma disposição divina de distribuir graça e perdão, de sermos redenção de Deus no mundo, perdoando a todos, em nome de Jesus. Esse é o chamado do Evangelho. Quem não quiser entender que seja assim, simplesmente é melhor dizer,
Eu não gosto e não quero o Evangelho na minha vida. Senhor Jesus, eu te rogo que o teu Espírito esteja gerando constrangimento no coração de muita gente. Como semeador, eu estou aqui só semeando a palavra da vida, a palavra da verdade, o Evangelho de Jesus, a graça de Deus, perdoando homens e chamando homens a perdoarem a todo outro homem, para que reconciliemos-nos contigo, que já nos reconciliaste conosco, e reconciliemos-nos uns com os outros. Esse é o Evangelho e é embaixador desta palavra que me fizeste, por isso eu não tenho outra coisa mais importante a anunciar ao meu semelhante. Eu quero pedir, Jesus, que o teu Espírito, e somente Ele, nenhum outro poder, nenhum outro constrangimento, nenhuma outra influência, só do Espírito Santo, se manifeste agora, gerando aquele constrangimento para a vida, para a conversão, a vitória do amor contra o ódio, da graça contra a vingança, da bondade contra a hostilidade em nós, a vitória da luz contra as trevas em nós, a vitória de Deus contra o homicida, contra o maligno que odeia desde sempre em nós. Por favor, ajuda-nos a entendermos a simplicidade da decisão essencial que nós temos que tomar na vida, para que tudo mais possa fazer sentido. Do contrário, nada se poderá construir, porque não haverá base em nós para que o Evangelho seja construído, se o fundamento da graça e do perdão de Deus por nós e de nós para todos não se estabelecer em nós. Não há onde o Evangelho possa erigir nenhum tipo de construção de vida no nosso coração. Permite-nos entender isto e sermos constrangidos por esse entendimento e levados pelas mãos do teu Espírito até a presença de pessoas, de memórias, de lembranças, de imagens que precisam ser lavadas pelo perdão no nosso coração, para que nós sejamos livres de males e males no corpo, na alma, no espírito, nos relacionamentos nossos nesta existência. É o que eu te peço, Senhor Jesus, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Flávio, meu irmão, muito obrigado por ter trazido esse texto que me encheu de alegria o coração, viu, meu querido? Que Deus te leve em paz para essa viagem que você está prestes a fazer. Foi uma delícia ter tido, ainda que rapidinho, você com a gente nesta manhã. Deus te abençoe. O privilégio é todo meu, viu? Obrigado. Amém. Vai em paz, amigão. Amém. Deus te guarde.